Olá, esse é o primeiro vídeo de um desafio de 30 vídeos diários, sequência, que eu recebi de um dos meus mentores, o Vitor Damasio, e eu vim aqui cumprir a primeira tarefa. Esse é um desafio interessante e eu espero que eu consiga resolver todas as minhas tarefas até o final, porque isso deve me trazer aprendizado. E para quem está me acompanhando vai aproveitar para seguir alguma coisa do meu conteúdo, porque eu tenho que ir mais profundamente em alguns assuntos e essa é uma oportunidade bem interessante. Eu quero iniciar esse primeiro vídeo falando sobre merecimento e trazer uma reflexão sobre o que você tem feito para ser a pessoa que você será daqui a 1 ano, 3, 5 e 10 anos talvez. Porque se você não planejar, não visualizar quem você vai ser daqui a X tempo, você vai ser a mesma pessoa de hoje. Ou pior ainda, você vai ter regredido. Porque a gente também pode voltar atrás, né? E sempre que eu faço algum exercício com os meus mentorados de estratégia ou de marketing digital, ou os alunos de marketing, ou com mindset de estratégia, ou mesmo com meus clientes da hipnose. Sim, eu atuo em mercados muito diferentes entre si. E aí eu faço exercícios com eles e eu sempre peço para que eles visualizem quem eles pretendem ser, ou o que eles estarão fazendo, ou onde eles estarão, ou como eles estarão depois de X tempo. E o objetivo é que a gente tenha minimamente uma meta, um norte, para o qual a gente começa a apontar a direção da nossa proa, para que a gente trabalhe naquele sentido. Como eu falo no meu Workday de definição de nicho, avatar e Roma, todas as ações e a comunicação que você usa nos seus negócios, elas devem apontar para Roma, né? Para o objetivo, para a promessa. Mesmo que você demore mais do que o planejado, e se você não está focado nos seus esforços naquele sentido, você está indo na direção errada, não está indo na direção do que você deseja, né? E dificilmente dessa forma você vai alcançar os seus objetivos. Então é preciso sempre revisitar, avaliar, ajustar as coisas para que você tenha certeza de que isso está indo no lugar que você planejou, né? De que está indo na direção que você planejou. E isso deixa aqui um gancho para nós nos perguntarmos sobre o que a gente tem semeado. Eu vou contar uma história rápida para ilustrar, com uma metáfora que eu gosto de usar, para ilustrar um pouco o que eu quero dizer. Há alguns anos eu mudei da capital de São Paulo para o interior. Eu fui morar num sítio em São Bento do Sapucaí. É próximo a Campos do Jordão, numa altitude grande, e foi uma experiência muito rica para mim. E a minha mãe acabou se mudando para lá. Atualmente ela mora nesse sítio. E certa vez ela foi comigo assim numa loja daquelas que vendiam mudas, plantas, hortaliças, sementes, e a gente estava super empolgado e a gente comprou várias mudas, semente para horta, árvorezinhas de frutas. Aí a gente preparou o lugar para plantar, né, o local lá para plantar a horta, e plantamos tudo. E quando as alfaces chegaram no ponto para a gente colher, a gente tinha muito, mas muita alface. Muito mais do que a gente conseguia consumir, e não demos conta de comer, né? A coisa estragou. Não dava nem para dar para os vizinhos, sobrava. E aí, conversando com um vizinho que é experiente com horta, ele riu bastante de mim e falou num tom de obviedade até: "Ué, você plantou tudo no mesmo dia?"
E se você colher semanalmente, se você quer colher semanalmente, você tem que plantar semanalmente, porque tudo vai crescer e ficar pronto para colher no mesmo tempo, na média de tempo. Então, se você distribuir o plantio no tempo, você vai fazer como ondas que vão chegando em cadência, cada uma a seu tempo. E isso ficou, sabe, buzinando na minha cabeça. E hoje eu tenho como a melhor representação sobre o tempo que as coisas levam para ficar prontas versus o que eu preciso organizar e planejar para que, se eu quiser colher sempre, eu tenho que ter em mente essa estrutura de ondas. É curioso como a gente tira de coisas cotidianas nossas, né, essas questões. Então, assim, se eu quero vender todos os dias, eu preciso ofertar todos os dias. Se eu quero ser saudável, eu tenho que ter hábitos saudáveis sustentados pelos meus atos, né? Todos os dias. E assim por diante, qualquer coisa que eu for fazer. A outra questão que eu gostaria de levantar aqui para você é sobre o que você está plantando. Então eu vou dar um exemplo. Um abacateiro, eu dei uma pesquisada aqui nos tempos, eu não sei de cabeça isso, tá? Um abacateiro leva 3 anos para começar a produzir frutos. Uma alface leva de 30 a 70 dias, dependendo da fase que você fez, ou então se você plantou a sementinha, para ela ser colhida. Depende da época do ano, da temperatura, da forma como você vai cuidar dela. E ela pode ser colhida precocemente também. Uma mangueira vai levar de 2 a 7 anos para produzir mangas, depois que você plantou. E essa é uma das que eu gosto mais. Eu estava procurando, não sei, uma amêndoa ou alguma outra noz, alguma coisa assim que demora 50 anos para plantar. Tem gente que fala que quando a pessoa planta e tem 30 anos, ela não vai ver os frutos. Mas eu não achei qual era a informação daquela árvore. E aí eu procurei uma árvore que eu conhecia, que é a araucária. A araucária é aquele pinheiro alto que dá pinhão. É uma comida muito comum no sul do país e nas regiões frias. Ela é bem comum em Minas Gerais também. E ela leva de 12 a 15 anos para produzir pinhão. Então, assim, não adianta querer ter resultados rápidos quando você está só cultivando um negócio que leva anos para começar a dar frutos. Ter essa consciência faz com que você tenha paz e te permite conhecer o ciclo de produção do seu negócio em especial, né? Saber de quanto tempo você precisa para trabalhar nesse negócio, para investir nesse negócio sem que os resultados apareçam, e tá tudo bem, tá tudo andando. E quando a gente comete um erro, aquele erro de desistir antes do momento da florada, né? Que é o que antecede a produção dos frutos, e a gente deixa de cuidar da planta, e aí, dependendo do tipo de planta, ela morre, ou ela definha e se torna improdutiva. Essa coisa de fazer com que aquilo esteja dentro do planejado, né? Entender que se você vai fazer um negócio no Brasil, tem muito mais do que só uma ideia boa. É preciso considerar tudo que há por trás da estratégia de divulgação, de entrega, de estrutura, até financeira, econômica do negócio. E planejar isso é fundamental para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha previsibilidade e paz de espírito nos nossos negócios. Eu vivo falando sobre planejamento, não sou a pessoa mais organizada que existe, mas eu sei que todas as vezes que eu faço alguma coisa que foi planejada, a coisa funciona melhor. E é essa reflexão que eu queria deixar hoje, sobre o tempo das coisas, o tempo que as coisas levam para chegar no ponto certo, né? Para a gente poder colher os frutos. Essa questão das ondas é uma coisa que me pega muito. Se você quer vender todos os dias,
Uma coisa que numa mentoria até foi levantada essa questão. Se você quer vender todos os dias, é importante que você entenda que você tem que ofertar todos os dias. Se a sua venda depende de vai e vem, de algumas vezes que você contacta o seu lead, o seu possível cliente, se ela depende disso, você precisa, vamos supor que ela depende de 5 dias de prospecção, você precisa considerar que todos os dias você tem que ofertar para 5 dias depois, que é quando volta a onda para você ter aquele resultado. Se você não ofertar todos os dias, para. Então o caso que foi levantado na mentoria que eu citei agora é que a pessoa reclamou que ela estava numa fase muito boa, e isso parece um erro até imaturo como empresário, né? Mas realmente é a experiência que faltou. A pessoa estava numa fase muito boa, vendendo lá mais do que ela tinha de meta, do que ela acreditava ser um resultado razoável para ela. E aí naquela fase boa, ela deu uma desacelerada. Porque estava tudo bem, estava tudo rodando. Só que ela se esqueceu de que essa onda vem depois. Aquilo que ela estava desacelerando só ia ter o efeito não imediato. Ela não ia perceber imediatamente. Ela só ia ter o efeito daquela pausa no trabalho de prospecção dela 20, 30 dias depois. O problema é que quando começou a cair, ela já estava 1 mês sem vender. Então imagina, você fica 20 ou 30 dias parado, sem plantar o seu alface, né, a sua alface, e aí depois de 70 dias, que é quando ela começa a estar disponível para você colher, não tem mais. Então é preciso entender essa coisa da cadência de ondas e que você precisa plantar todos os dias para colher todos os dias no futuro. Porque você não pode esperar resultados imediatos. E esse resultado imediato também depende do tipo de coisa que você está plantando. Tem algumas coisas que são rápidas, tem algumas coisas que não são. Então, não quer dizer que um seja melhor que o outro. E o que eu faço nos negócios é ter um pouco de ações rápidas e um pouco de ações longas, que demoram mais tempo, mas são mais rentáveis, ou que têm um volume menor, mas são negócios muito maiores. E é preciso, de repente, no meu caso, na minha realidade, eu preciso fazer um pouco de cada, para que eu tenha sustentabilidade, para que eu tenha recorrência e para que eu tenha essas ondas voltando para mim depois de um tempo. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito, se você teve algum insight a respeito disso, se deu um clique aí, se acendeu alguma lâmpada aí para você. E se você faz alguma coisa diferente disso e queira compartilhar conosco. Eu acho que isso pode virar um bate-papo na coisa aqui, um debate, uma discussão no comentário e a gente chegar a algum lugar interessante a respeito. Então, quais são as sementes que você tem plantado? E você tem tido paciência para esperar que elas deem o resultado que você espera?